você fica muito rápido, viu? Faz muito tempo que você não me dá essa rapidez assim, entrando rápido assim. Tô ficando feliz com com essas suas entradas rápidas. Aqui, então, para começar, depois a gente fala até de novo isso para os caras. Olha, tem mais gente vendo dessa vez. Para começar, estou aproveitando aqui e chamar esse pessoal todo que acompanha nosso Batendo Roda para assistir a série que a Vicar fez sobre Rubens Barrichello, né? São 30 episódios, 30 minutos no total. São quantos episódios? Você já viu quantos? Eu vi tudo que ele. Eu vi o que eles mostraram ali, né? Que lançaram no Instagram. Sim. Então, eu perguntei até para o Grum aonde estaria para olhar. Ó, a Isa aí, ó. Isa, depois a gente podia chamar você. Espera aí que eu vou chamar um convidado aqui. Aí você dá a sua opinião. A Isa nunca participa, ela fica sempre guardadinha, né? Tá, então deixa eu concluir o que o Rubinho estava falando. São 11 capítulos de 2 minutos e meio cada um, tá, gente? É muito legal. É isso aí. Depois a gente pode colocar um pouquinho. Olha aí, Regi. Olha aí o cara, velho. Olha aí, olha aí. E aí, pessoal? Povo, perguntem Como é tudo que estão? vocês quiserem pro Drugo, que agora é a hora. É a hora. Vai lá, meu amigo. Não é mole, não, Agora que é é um hora, bate-papo agora é que hora. tem nesse momento o Drugo, que é o cara da vez. Vamos lá. Drugo, primeiro, E aí, primeiro como é de que vocês estão? tudo, a Tudo gente bom? sabe do cansaço. Você passou quanto tempo nos Emirados Árabes? Foram 13 dias, se não me engano. 12, 13 dias. É... Não, saí correndo, tava na Itália e recebi a ligação, saí correndo pro simulador na Inglaterra, de lá direto pro Bahrein, direto dentro do carro na primeira manhã, né? Eu fui o primeiro a andar com, com esse carro lá no Bahrein, então foi tudo Ô, na Felipe, correria, mas deu tudo certo. até que momento assim você teve grande esperança? Quando é que a equipe falou, olha, não, o cara vem e vai sentar no carro? Olha, foi uma coisa bem. Todo mundo achou que foi uma decisão e tal. Na verdade, foi dia a dia. O Martin, que é o dono da equipe que fica abaixo do Lawrence, em contato com o Lawrence e com o Lance, vendo a situação dele, né? Realmente, vendo se o Lance estava se sentindo bem ou não o suficiente para entrar no carro. E foi até praticamente quinta-feira. Quinta-feira que realmente ele chegou na pista e falou, não, vou tentar. A sexta-feira eu acho que ele deu uma penada, tava difícil para ele, até reclamou, teve aquele rádio, ele pegando o volante tudo torto para conseguir fazer as curvas. Mas no sábado ele já chegou muito, muito melhor, impressionantemente, porque eu achava que todo mundo achava que com esforço ia ser pior, mas chegou melhor e a corrida A foi, hora foi que tudo ele bem para ele. bate no Alonso e pega bem a mão assim, eu quase falei, tá vendo, chefe? Não era para estar ali, era para estar o nosso menino ali. E assim, apesar de tudo, eu acho que a gente tem que aproveitar as nossas oportunidades, né? Eu já te falei um pouquinho de algumas situações. Eu sou super positivo, mas a tua oportunidade que você teve nos dois meio-dias, e a gente sabe que o meio-dia não era nem uma questão de. Você não teve. Você deve ter feito aerodinâmica, velocidade constante, né? Para o povo saber qual é a velocidade constante. O cara tem que sair e na reta o cara fala assim: ó, agora vai a 200, agora vai a 250, para fazer o cálculo aerodinâmico, né? Então, olha, a tua oportunidade foi muito bem usada. Nós, pilotos, sabemos o quanto difícil é se adaptar numa situação daquela. Agora, a minha pergunta que eu falei a semana passada para o Regi para você é o seguinte: alguém falou para você, toma cuidado, não bate o carro, porque o carro tem que estar assim? Ou ficaram tranquilos lá com você? Não, todo mundo falou, meu, toma cuidado, sim. Principalmente, que você estava dizendo, no primeiro dia eu fiz bastante teste aerodinâmico. Foi praticamente a manhã inteira só de teste aerodinâmico. Eu tive
3 voltas rápidas no final, com, lógico, o tanque bem cheio e tudo mais. E daí, a segunda manhã que eu fiz, foi mais nesse estilo aí. Eu tive alguns testes aerodinâmicos, mas tive, acho que 3 jogos de pneu novo, 3 compostos diferentes também. Mas era sempre aquela coisa, né? O Alonso ia testar de tarde também, o pessoal vai com calma e tal. E alguns pneus eu acho que ele também iria reusar de tarde, então também se eu bloqueasse, eu não queria dar um pneu quadrado para ele também. Então foi tudo tranquilo. Tentei fazer meu trabalho e entregar o feedback certo pro pessoal. Tive essas voltas rápidas aí que foi muito legal de conhecer o carro. Realmente deu para ver que o carro né? tava uma usina e, e deu tudo certo. Acho Felipe, que o pessoal Antes do gostou. Regi falar, fisicamente, algum problema, assim, quando você sai de uma Fórmula 2 como você saiu, que é muito difícil, né, fisicamente, você tem algum sofrimento? Hoje as pessoas perguntam se o carro da Fórmula 1 está mais difícil ou mais fácil. Pergunto por isso. Olha, eu andei algumas voltas em Silverstone e deu para perceber a diferença que é do Bahrein para Silverstone. Bahrein é uma pista muito mais fácil fisicamente, principalmente para o pescoço. É, mas eu fiz no final da manhã, da segunda manhã que eu fiz uma simulação de corrida completa. Fiz 57 voltas, 2 pit stops e foi tranquilo no final das contas. Era, na verdade, a primeira vez que eu estava andando desde o ano passado. Eu achava que ia ser pior, mas não. Logicamente fadigou o pescoço no final, mas ô foi bem Felipe, tranquilo, bem melhor do que eu obrigado, velho. pensava. Felipe, você. Todo mundo sabia que o carro era bom, que estava andando bem, os testes foram bem. Agora me fala o seguinte: na sexta-feira, quando entrou no primeiro confronto com os outros, a equipe sentiu assim alguma surpresa ou era só o que esperava, não? Olha, eu tenho que dizer, acho que a gente sentiu uma surpresa boa. Acho que a gente se sentiu mais próximo dos outros do que a gente estava no teste. E eu acho que na classificação acabou que o Alonso não conseguiu um setup muito bom. Eu não sei se o carro estava um pouco, porque hoje em dia você é um parque fechado, né, da corrida, da classificação para a corrida. Eu acredito que eles focaram um pouco mais a corrida e não conseguiram ativar o composto do pneu muito bem, que eles falam, né? Acho que realmente não estava tão bom que nem parecia no segundo treino e no terceiro. Mas, mas acho que deu certo, né? Para a corrida, o carro veio Bom, muito, muito bem. olha, eu só tenho a agradecer. Você sabe que eu faço os convites, não deixo muito tempo. Você vai deixar uma mensagem, lógico, daquilo que você sentiu. O Brasil estava torcendo muito. Eu, fora o torcedor que sou pela pessoa que você é, nós somos também companheiros com Porto Seguro, que apoia muito, olha aí, ó. Isso aí, que apoia muito meus meninos, que vai ter uma escritinha no meu Stock Car também. Então, agradecer a Porto e a XP por essa oportunidade que estão dando para brasileiros que a gente confia, que precisa, né? A gente precisa disso. Realmente pegar de baixo nessa situação antes de chegar lá. Então, deixa a sua mensagem para esse povo que te adora e quando é Que que vai torceu ser a muito. próxima vez? Não, eu queria, igual você disse, agradecer imensamente a XP e a Porto. Eu acho que, como sempre, é um trabalho em equipe, né? Eu tô dando o meu melhor, eles estão me ajudando lá dentro, ajudando a Aston, e acho que entraram na hora certa, né? Na equipe certa também. Acho que eles estão muito contentes também, de estarem envolvidos agora com a Fórmula 1, nesse momento que a Fórmula 1 está em alta e a gente está precisando de um brasileiro lá. Espero que eu possa representar o Brasil proximamente. E é isso. Agradecer a todo mundo aí. Eu tô vendo que tem muita gente aí na live. E agradecer a todo mundo aí pelo apoio. Foi uma pena não conseguir correr essa primeira corrida aí, mas nossa, foi um absurdo. Tanto de gente mandando mensagem, querendo de qualquer jeito que eu corresse essa primeira corrida aí.
Acho que ninguém queria mais do que eu, mas Você muito obrigado a chegou a todo mundo. cogitar alguém da E família para viajar lá, caso você corresse? Tinha algum movimento assim, não? minha mãe, ela ficou na Itália, mas eu falei, assim que eu souber alguma coisa que for um pouco mais certeza que eu for correr, eu compro um voo na Legal. hora e você vem. E nem se for para chegar no domingo só para assistir. Mas acabou que já na quinta-feira ele estava na pista e tudo mais, então parecia que ele ia correr, então acabou que ela não foi. Mas é isso aí, Legal, Felipe. Olha, o uma hora vai chegar. Brasil te ama mesmo, torceu muito por você. A gente não quer te pegar muito tempo, mas você tem uma explicaçãozinha para nós todos, que saiu aquela coisa que eventualmente você pode, se a McLaren vão precisar de alguém, você pode correr pela McLaren. É confirmado isso? Você pode correr lá? Tá. É confirmado, é confirmado. A McLaren tem o Mick Schumacher como reserva, mas o Mick também é reserva da Mercedes. Ficou meio bagunçado isso. É que eu acho que a McLaren realmente queria que os pilotos da Indy deles fossem os reservas, mas até então, até acho que é a 15ª etapa, eles não estão disponíveis. Então, eu e o Stoffel, que somos reservas da Aston, podemos agir como reservas também é, na McLaren, se necessário, Boa, até a boa. 15ª etapa. É. Então, Cara, Valeu. vai lá. Boa sorte. tamo aí. Deus te abençoe. Valeu, Drugo. Boa sorte. Tamo junto, velho. Obrigado por participar mais uma vez. Brasil, manda um beijo pra você. Obrigado, obrigado. Valeu, Valeu. brigadão. Abraço para vocês dois aí. É, Tchau, tchau. Regi, é isso aí. A gente fica muito feliz, né, com a participação do Felipe, que, como eu falei, é uma para vocês, né, não só pro Regi, mas para vocês, que a gente já vem falando isso na pré-temporada. Não é, é muito complicado fazer o que o Drugo teve que fazer. É uma joia, né, logicamente, mas o que é o complicado? O cara tem que montar no carro, tem que entregar ele inteiro, performar, e ele foi performante, né? Então ele conseguiu ter assim, no pouco tempo que teve no carro, o Alonso teve 2 dias e ele teve a soma total de um dia, que dá para falar que foi meio, porque você sai muito fazendo os testes de aerodinâmicos, né? A gente, uma hora tinha a Aston parada na pista, não sei se vocês lembram, mas parece um varal, sabe aquele varal gigante, assim, tudo atrás? Aquilo são sensores para medir a parte aerodinâmica do carro. Então, ele fez o papel dele muito bem, né, Regi? Fez. Ô, Rubinho, você tem gente falando isso aqui, foi o que chama a atenção com a gente, da gente, inclusive na abertura da corrida que ele foi lá com a Mariana no grid e tal. Como ele está, ou sempre foi, pé no chão, né? O Felipe, né? Isso. Ele Sereno. tem uma. Ele tem. Eu não conhecia momentos de, né, assim, Fórmula 2, quando ele veio aparecer mais. Depois eu fui investigar um pouco sobre a carreira dele. Ele teve uma carreira de kart que ele foi sempre muito bem. Ele chegou a competir na época que o Caio Collet estava no momento, num auge, quase foi campeão europeu. Eu não sei, eu acho que os dois estavam em segundo e terceiro num campeonato do mundo, se eu não me engano. Então, o Drugo sempre foi muito assim, e às vezes parece que ele é até muito frio, né? Nem é muito brasileiro, né? Eu que choro para qualquer coisa, ele é um cara mais reservado. E por isso que eu até perguntei, tinha alguém da família? Ele falou, sim, minha mãe. Porque eu queria sentir isso, né? Você imagina, a primeira prova, muito legal ele ter convidado a mãe para ficar ali de prontidão e tal, porque com certeza foram momentos que, né, durante toda essa carreira, eles viveram juntos, só eles sabem da dificuldade que foi. Então, olha lá, a Nana Duarte está falando que ele é um humilde e atencioso. Então, é o que é a impressão mesmo que a gente tem, e todas as vezes que eu o encontrei, ele foi exatamente da forma como ele aparece aqui na telinha. É isso mesmo. Rubinho, corrida, temporada. É, Alguma coisa te surpreendeu? Era isso mesmo que a gente esperava, a Red Bull na frente, mas não esperava assim tão na frente, né? E isso, não é que não fosse tão na frente, mas pensei que
que Mercedes e Ferrari, né, fossem bater de frente ali. A Mercedes nem tanto, mas a Ferrari. E a Aston Martin eu sabia que ia bem, mas foi melhor do que eu esperava. É isso? Eu acho, para te falar bem a verdade, peraí, Regi, que eu já respondo para você. Só tem um cara que estava no simulador aqui que quer te dar um abraço. E aí, Regi? Fala, pessoal. E aí? Fala, né? O Drugo acabou de dar falar com a gente. É. Que da hora. O que Muita, você pergunta? muita gente pergunta de você aqui, viu, Du? Muita gente entra falando. Um dia que você quer entrar com a gente aqui. Eu entro, é só vocês chamarem. Como que você viu o princípio da temporada de Fórmula 1? Como é que... Eu achei legal, para te falar a verdade, eu esperava um pouco mais. Do que? Você achava que as pessoas estariam mais perto da Red Bull, é isso? Eu torço para a Red Bull, mas eu também torço pelo espetáculo, então eu esperava que o pessoal estivesse um pouco mais perto. Mas eu fiquei feliz de ver o Alonso um pouco mais para frente, um pouco de mudança e tudo, mas eu esperava um pouco mais. Eu espero que tenha um pouco mais na próxima... Jeddah, né? Geral. Então, espero que tenha um pouquinho mais. O Drugo falou que caso aconteça alguma coisa, ele também pode ser reserva da McLaren. Eu sei. Pô, legal, hein? Se bem que tá pior, né? Não, amigo. Não, depois que a gente quer guiar, se começar no ruim, quer guiar. Também. Quer guiar. Até chover, meu Jordan 93 não era tão bom. Depois em coisa lá em Donington ele melhorou. Bom, tá bom. Boa live aí pra vocês. Legal, Dudu. Obrigado. Obrigado. Rubinho, Então, por acaso você ligou para o Alonso, falou alguma coisa com ele? Vai ligar? Eu passei uma mensagem para ele. Agora é aquele momento que todo mundo fala muito, né? Eu dei os parabéns para ele e falei que eu ligava numa hora um pouquinho mais tranquila, porque agora é muita coisa, muito trabalho. Se você entrar na rede social da Aston Martin, você vê que ele tem feito muita coisa, muita coisa. Então, não deve estar fácil esses momentos assim de uma equipe. A equipe naturalmente quando fala, tá bom, quanto que você quer ganhar? Paga isso. Só que assim, vai trabalhar o dobro de marketing porque a gente precisa fazer isso, aquilo, entendeu? Então o cara deve estar bastante com trabalho. Regi, para responder a tua pergunta, eu só comecei a entender as entrelinhas de que a Red Bull estava mais para frente quando eu vi uma entrevista direta do Hamilton. O Hamilton falou, eles estão em outro planeta, a gente vai lutar para... Não dava para ter essa sensação, porque como a gente falou, na casa de 1,29 a gente teria... eles estariam entrando. A pista, de repente, não estava perfeita, mas 1,29,7 para o Verstappen, comparado com 1,30,3 do treino, dá para pensar que eles tinham só 10 quilos a mais de gasolina. Eu gosto muito que o Brasil comece a entender essa coisa da gasolina, porque quando um está virando 1,37, o outro 1,32, são 5 segundos. Aí o cara fala assim, nossa, o carro é uma porcaria. O cara tá de tanque cheio. Pode ver que primeiro terço da corrida, só o Verstappen virava 37. O restante era 38, 39. Né? Então, com certeza, foi isso, assim, essa coisa da gasolina. Agora, a Red Bull para essa pista tava sobrando, apesar de que na sexta-feira o Verstappen falou, pô, eu treinei aqui todas as possibilidades, bababá, o carro tava uma maravilha e hoje me desencontrei. Então, mais ou menos. O Verstappen está muito com a mão. Muito com a mão. Você citou com o Drogovic aqui, quase toque não, porque foi toque, na verdade, né, do Stroll com o Alonso. Então, e tem um negócio muito particular, muito engraçado até. O Alonso falou no rádio, me tocaram. Depois, quando ele chega na salinha, ele ainda falou para o Pérez, me tocaram. Aí entra a imagem de quem era o toque. Ele viu ali só que o toque, e aí ele se conteve, ficou na dele. Tá? Primeiro ele tinha falado que isso não era possível, lembra? Ele falou, isso não é possível. E Regi, você imagina o Stroll ter tirado o Alonso da prova? Antes da corrida, a gente tinha a impressão que eles talvez
pudessem chegar no pódio, mas estariam até mais próximos. E eu vou te falar, deve ter a porrada, não foi um toque, foi uma porrada, bateu muito forte. A sorte é que quando bate, o ângulo do volante ele só bate na traseira do Alonso, mas alguma coisa de alinhamento mudou, porque ele teve que reaprender a guiar. Ele não teve, nas primeiras voltas, você pode ver, ele caiu para trás, para trás, para trás, tinha alguma coisa que não estava acontecendo. Notei, por uma reta oposta, ele não abriu a asa, tendo menos de 1 segundo na frente, porque eu fiquei olhando as parciais. Ele não abriu a asa, eu falei, cara, a asa quebrou em alguma situação de toque. E depois ele voltou com tudo. Mas eu vou te falar, uma entortadinha deu, bateu forte. E o pulso do menino deve ter dado um... Também isso, também isso. O Rodrigo está me corrigindo aqui, diz que o engenheiro do Alonso avisou ele no final da corrida. Então, ele já entrou nessa linha já sabendo. Porque a gente conhece o Alonso, sabe que se ele tivesse visto aquilo sem saber, acho que ele podia ter pirado ali, né? Mas, cara, que bom ver o Alonso assim. Outros momentos, eu acho que com certeza ele é um cara bem... Ele não tem muita... Bota uma vírgula e continua falando, né? Então, é uma coisa o princípio, eles estão enamorados. Então, eles estão ali numa boa e vou te falar. Quando eu vi a imagem de dentro do carro, eu vi um carro que, eu te falei isso, é um carro que sai um pouquinho de frente, mas tem um equilíbrio muito bom em freada. E a gente viu até, acho que foi o Felipe Giafone que fez essa comparação, que o setor do meio era um dos mais fortes, era um deles, porque ali era tudo carga aerodinâmica, com freada, aquela coisa. Então, mandaram muito, muito bem. Gente, perguntando se a Mercedes foi decepção, a resposta todo mundo sabe, né? Até mais do que a equipe sabia que ia estar longe. O Binho acabou de falar aqui que o Hamilton tinha dito bem antes da corrida. Mas foi muito pior até. Foi muito pior. Porque eles falavam o seguinte, eles falavam sempre, estamos mal, mas melhor do que o ano passado. Quer dizer, menos mal do que o ano passado. E não é isso, não. Não é isso, não está ruim mesmo. A ponto do Toto o Toto Wolff falar de rever o conceito todo. E uma coisa que o ano passado já a gente discutiu, e pelo que me disseram, é impossível construir um novo carro com um novo conceito ainda para esse ano, né? É que assim, Regi, a gente tem que entender agora qual que é o processo de uma equipe. Eles estão analisando o Red Bull do ano passado com o Red Bull desse ano. As equipes de ponta estão examinando o porquê o crescimento da Red Bull. Então, eles têm duas equipes. Uma tratando do carro deles, do problema do carro deles, que foi falado pelos pilotos, mas eles estão olhando aonde está o rendimento do carro da Red Bull. Porque é só nisso que eles vão conseguir tentar colocar no turbo de vento alguma coisa que dê uma luz. Eu falei para você, a asa dianteira do carro da Mercedes é uma asa muito complexa. Se você olhar o carro da Ferrari, ele é muito mais simples. Então, você vai falar, mas a Ferrari realmente não estava bom. A Ferrari, eles têm um carro rápido de novo em momentos de classificação. Talvez o Leclerc deixou aparecer que a opção que eles tiveram de um pneu só para o Q3 não deu a ele a chance de lutar pela pole. Mas talvez ele tinha 29 na manga dele para fazer pole ou fazer um pouco mais perto. Mas na corrida a gente viu que o uso do pneu traseiro, que essa pista de Bahrein é difícil para os pneus, mas o uso do pneu traseiro da Ferrari era uma coisa bem usada, assim. A gente viu que quando o Alonso chegou atrás do Sainz, o Sainz falou no rádio, né? Falou, eu não tenho para segurar. Se eu apertar muito, eu acho que não vai chegar no final. E foi o que aconteceu. Não segurou nem a Mercedes. Então, a Ferrari
sofreu ali. Agora precisa ver Jeddah, só quando a gente chegar em Barcelona mesmo que a gente tem aquela definição total da situação. Mas é isso. Então, tem gente dizendo, vi muito isso, comentários hoje nos grupos, que o Alonso tem que aproveitar agora, porque a Aston Martin nasceu tão bem, mas que ela não teria a capacidade de desenvolver tanta capacidade quanto Mercedes e Ferrari, né, a partir da, vamos dizer, da quarta ou quinta corrida. Isso é possível? Né? É possível. Até a quarta, quinta corrida, quem tem alguma coisa sólida consegue fazer um bom papel, arrematando muitos pontos e pódios e, quem sabe, vitória. Nesse momento, de ver guiar, não é nem os dois Red Bulls. Assim, o Pérez foi muito bem na classificação, mas na corrida ele ficou um pouco para trás. Até o pessoal me perguntando, foi decepcionante? Às vezes, o que o cara faz? Quando ele vê que ele conseguiu passar, no caso era o Leclerc, conseguiu, né, ter um rendimento melhor, ele começa a economizar. Ele começa a andar com um giro muito mais baixo. O motor tem que durar, tem todos aqueles pênaltis que a gente sabe durante o ano como são. Então o cara começa a economizar câmbio, economizar. Você não viu o Alonso falando? Gente, tem alguma coisa a mais para eu fazer. Eu já não estou pegando zebra e estou no tal do Strat 7, que é o modo de segurança mais tranquilo do carro. Então, é isso. E falando nisso, teve uma fala do engenheiro, tanto para o Verstappen quanto para o Pérez, assim, segura aí que já está bom, vai segurando aí. Então, você imagine esse carro, se ele precisar ir para a batalha, o quanto mais ainda tem para entregar, né? Com certeza. E assim, agora motiva muito mecânico, engenheiro, né? Motiva uma série de coisas, porque o carro é bom e dinheiro aparentemente não falta, né? A gente já vê que enquanto uma Haas diminui de 5 para 3 lugares, 6 para 3 lugares na cabaninha de frente pro grid, eles têm 8. Então, dinheiro, por acaso, eles não estão com problema. Eles estão... É uma brincadeira, mas com certeza é uma realidade diferente de preços ali, se bem que tem o teto. Uma coisa que me perguntaram que passou aqui, só para eu falar, porque é super importante a gente entender. Por que o Ocon tomou o pênalti? Tá? Isso, assim, você fala assim, nossa, meu cara treinou o tempo inteiro. Provavelmente ele deixou para aquecer o pneu, aquela final. Assim, se você só aquece acelerando e o carro patina, o meio do pneu aquece, mas as laterais não. Porque tudo meio que aquece, mas esse movimento aquece e esfria muito rápido. Por isso eles fazem aquele jogo. Esse permanece muito mais tempo. Então, o povo da equipe fala assim, faz isso aqui bem perto para deixar a temperatura né, no bulk do pneu, né, na carcaça dele. Beleza, ele deve ter feito um pouco tarde demais, porque primeiro, ele estava um pouco para a direita. Segundo, tem uma linha amarela, o piloto, ele não tem essa visão, tá? Ele tem, a visão dele é lá para frente, assim, ó, ele não tem essa visão daqui. Então, a linha amarela é aquela que você vê ali embaixo, como se você tivesse sentado no kart, você veria a pontinha do pneu só. Então, o que acontece? O Ocon não ganhou nada de tempo, nada. Só que ele passou por mais ou menos meio metro a linha amarela. E aí, o sensor que tem embaixo do carro, o carro parado, ele tá aqui assim, ó. Ele já tá penalizado. Não tem nem o que fazer, entendeu? Então é só para você achar, não, o cara, putz, cara bobo, o cara fez isso. Não é. Isso pode acontecer com todo mundo, mas é sempre, se você não vem preparado no teu ritmo, pô, ficou um monte de tempo fora, os treinos foram para outra coisa, o carro não tá legal, às vezes você não chega focado. E aí ele não só parou um pouco para a direita, como um pouco para frente demais. E aí, puf, deu o problema. Rubinho, a gente sabe que
a Aston Martin pegou, já no ano passado, vários engenheiros da Mercedes e pegou engenheiros da Red Bull. E tem um aerodinamicista que era da equipe do Adrian Newey, trabalhou desde 2006 com o Newey, e claro que esse cara tem uma influência muito grande no rendimento do carro de hoje. E aí eu lembro aquela história você deve ter visto um Instagram muito engraçado, do Sérgio Pérez, na entrevista coletiva, tendo o Verstappen à direita dele, o Alonso à esquerda, e a primeira pergunta para ele assim: o que vocês acham o que você achou está contente com o resultado? O que achou da corrida? Ele falou assim: estou muito contente em ver 3 carros da Red Bull no pódio. Então, você vê, quando você tem alguém trabalhando ao lado de um fenômeno que é o Adrian Newey, que esse é um cara que passa o tempo e ele se renova. A gente já deu exemplos dele aqui, de que ele ainda é um cara do computador, mas é um cara que fica anotando a lápis. Ele desenha os carros no grid. Ele fica ali, ele vai com o lapisinho dele, ele vai para lá, vai para cá e faz um negócio excelente. Então, quando você tem um cara que, às vezes o cara saiu da faculdade, ele já é meio fenômenozinho, aí o cara chega para trabalhar com um baita de um fenômeno e consegue fazer isso, o destino do cara é ser chamado para trabalhar numa equipe grande ou numa equipe diferente, que pague o cara, que deixe ele feliz com a situação. E pode ter certeza, um cara desse ganha aumento de salário o tempo todo, entendeu? Então, porque querem manter o cara lá, né? Porque o cara tem... ele não tem... O contrato não é aquele jeito vitalício, né? Ele tem um tempo que o cara... Depois ele revê. Os caras falando que o Tcheco botou pimenta na resposta. Era a intenção dele mesmo. Foi muito engraçado até. Tem um pessoal aqui, Rubinho, que acho que é lá do Bahrein, pedindo para você falar sobre a saída lá em dezembro. Aliás, eu falei durante a transmissão para correr de kart, para falar, se você quiser falar um pouquinho de como é que vai ser a saída em dezembro. O pessoal está ansioso. Para quem assistiu toda a transmissão, tem uma hora que eles mostram de cima a pista iluminada lindíssima. Grande, e uma pista não tão menor, quer dizer, menor porque é pista de kart, mas eu acho que a pista é bem grande. Grande. Mas iluminada igual. Tanto é que no Bahrein volta a correr de noite também. Tem momentos em que se anda de noite. Então, eu e o Dudu nos classificamos para o Mundial Rotax. E aí agora temos que ver qual é o campeonato que o Fefo vai poder participar para tentar fazer com que ele ande. Então, ele também seria demais. Pode chegar, né? Ele também pode se classificar. Porque na verdade você tem sul-americano, você tem brasileiro, você tem várias corridas ainda que te dão na nossa classificação em janeiro é só o comecinho das classificatórias, né? Então são 72 pilotos, 72 vagas que ainda estão em aberto. Então é isso. Bahrein com certeza. Eu já reservei o hotel. Rapaz, você acha que eu tô... Não quero nem que... Fizeram uma pergunta aqui. E a McLaren? Olha, vou te falar. A McLaren tem 2 pilotos tops, tá? Deve ser o pior carro no momento da Fórmula 1. Infelizmente, deve ser o pior carro. Eu estava assim, meio olhando como é que seria o Albon, o Sargento. Agora o Sargento andou bastante, viu? Ele não é bobo, não. Esse cara anda direitinho. E então, com certeza, mandou muito, muito bem. E a Williams fazendo 2 pontinhos ali. Por um segundo, quem fez quase mais pontos com o ponto da melhor volta era o Gasly, né? Mas aí depois o Joe bateu o tempo. Você fala assim, será que, né, teve uma coisa que alguém falou isso de vocês 3 lá, falou assim, isso não devia nem valer. Não deveria valer, porque
isso vai para o livro da história. Então, quando a gente vê lá, Ayrton Senna, X números de voltas, para te falar a verdade, eu não sei. É de uma época que o cara fazia a melhor volta da prova, mas assim, com a faca no dente, tirando tudo que ele podia. Então, qualquer piloto da época do Senna colocasse um pneu zero na última volta, faria o melhor tempo de volta. Então, isso na minha opinião, teria que ser revisto, sim. Você acha que tem alguma pista específica, se você pensar agora aí, que bom, essa aqui a Aston Martin vai mandar ver? Você vê que Bahrein é curva de média e de baixa, e ela se deu bem ali. Uhum. Agora, por exemplo, Jeddah é um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais veloz. Mas tem alguma pista que você vê e fala assim, puxa, essa aqui o Alonso pode cravar? Para te falar a verdade, se fosse Interlagos agora, eu acho que eles estariam muito bem. Tem algumas, né? Tem o Laranjinha, que é rápido, mas o resto é tudo meio, para Fórmula 1, é bem de baixa e média. Então, é uma pista que talvez pudesse favorecer. Mas é muito começo, Regi, é muito começo. Você viu que a ultrapassagem do Alonso em cima do Hamilton mostra que qualquer um outro que fizesse aquela ultrapassagem com um pouco menos de experiência, colocaria por dentro no grampo, passa direto. E aí perde na saída. A gente viu várias pessoas tentando fazer isso. Então, com certeza é um carro que tem muito boa freada para uma pista, para uma curva indo para a curva de baixa velocidade, assim, muito bom. Por exemplo, Hungria, né? Também pode ser bom, pode mandar bem lá. Então. É que Hungria tem mais carga aerodinâmica. Todo mundo tem que jogar mais. Aqui no Brasil não, porque tem a reta, o pessoal anda com a mesma asa traseira, tal. Mas com certeza essas provas de média, assim, é que a gente também não sabe. Pode ser que vão para Monza, o carro é tão equilibrado que mesmo fazendo andar na reta, é um carro que vai conseguir andar bem. Se bem que a gente viu no começo, o Alonso teve dificuldades para ultrapassar alguns carros que mesmo com a asa aberta ele não andava tanto. Então é um carro que é muito bom de aerodinâmica, mas talvez não tão eficiente na parte de reta. Então precisa esperar. Mônaco, José Jorge falando, Mônaco é uma delas que pode ser também. Mas é muito cedo, gente. A gente agora é meio bingo. Não dá muito para saber. O que a gente viu é uma pista super abrasiva que ainda não representa exatamente o que vai ser. O pessoal falando do Gasly. O Gasly andou muito bem, largando em último. Por um momento eu achei que ele tinha se beneficiado com o safety car, que aí ele entrou mas ele veio ultrapassando. Ele pode até ter se beneficiado com alguma situação, mas no final deu para ver que ele estava rápido. Então, mas a troca do Alonso de sair, deixar aquele lugar para ele e ir para o Aston Martin, com certeza é um carro muito melhor do que o carro da Alpine. Você vê como é que é, né? O carro mais rápido mais rápido no ponto máximo de velocidade, 333,4, foi o Hamilton. Isso mais do que nunca prova, né, que o conjunto do carro é que importa, né? Não adianta ele ser rápido num trecho, não ser no outro. E você viu que a estratégia da Red Bull mostra que eles estão confiantes com os pneus bem moles também. Por quê? Porque tem durabilidade. Quando um carro anda no trilho, ele gasta menos. Lembra? A gente já chegou a falar disso. O carro que anda no trilho é aquele carro que vira pouco o volante e está sempre andando mais em linha reta. Então, a gente com certeza tem aí uma situação de que o carro está muito bem no chão. Muito, muito bem no chão. Quem que a gente... o pessoal está perguntando muito do Hülkenberg. Hülkenberg, né, vocês perguntam porque vocês sabem que eu gosto. Eu mandei uma mensagem até para ele, brincando com ele no sábado. Eu falei assim, você guardou
guardou o carro com gasolina, tirou no momento final só, não queria impressionar, e aí na hora ele falou, aprendi bem em 2010, meu amigo. Ele falou assim, se bem que amanhã a gente volta a ter algumas dificuldades. Então, é um carro que provavelmente deve surpreender de vez em quando com velocidades na hora de classificar, mas não tão na hora de correr. Então, você vê que o único carro que estava lá que largou com pneu duro, né, não deu muito para fazer. O Magnussen largou de pneu duro e não teve rendimento nenhum. Tem gente chegando agora perguntando se nós já falamos de Mercedes. Sim, falamos, mas a gente pode repetir que a própria equipe achava que ela estava menos ruim do que o ano passado em relação à Red Bull, mas não foi o que se viu, ela está ruim mesmo. E a ponto do Toto Wolff falar em parar tudo e construir um carro novo, que eu perguntei para o Rubinho, até hoje eu sempre soube que é impossível se fazer um carro para esse ano ainda. Né? Sim. Não é mesmo? E para quem está chegando agora, não esqueça de assistir depois ou no canal do Regi ou aqui que fica gravado que o nosso grande Drogovic já passou por aqui, já deixou a mensagem. Tem uma mensagem que eu acabei de ler aqui, ele falou, eu achei que a Aston Martin ia trazer o Vettel de volta e deixar o Alonso e o Stroll no banco. Mas o pai dele é o dono da equipe, chefe. Como é que vai fazer um trem desse? Não dá. Essa hipótese é nula. Não tem nem o que fazer. Tem uma estatística aqui que também, cara, eu não tinha me tocado disso, cara. É impressionante. O Verstappen venceu 15 das últimas 20 corridas. A nossa querida Débora está perguntando uma coisa que vale muito a pena falar. Ela está perguntando por que o Leclerc guardou aquele pneu e qual era a vantagem que depois ele teve, que ele não teve muita vantagem, mas chegou a passar o Pérez. A verdade é a seguinte, tem momentos que uma pista abrasiva, o pneu, vocês lembram, o pneu novo sai com aquele brilho. O pneu novo, se ele for cuidado na volta de saída e você você consegue manter temperatura nele para manter um ritmo melhor durante 20 voltas. Melhor do que um pneu que foi usado num dia, já dormiu, perdeu pressão e voltou. Entendeu? Então, às vezes, é esse tipo de decisão. Você já tem a aderência do pneu um pouco melhor durante o princípio e depois mantém um pouco mais. Por outro lado, tem gente que prefere fazer o contrário se precisa de durabilidade. Se o pneu precisa de 20 voltas e ele está dando 15, pode ver, eles lavam o pneu. O pneu, quando cai a água, logo que sai com temperatura, ele também endurece, que é aquela coisa de pegar um pouco da resfriada que ele toma. Então, mas é uma pergunta muito válida. Faz 10 anos da última vitória do Alonso. Olha que número bonito para ele quebrar esse negócio e vencer pela 33ª vez na Fórmula 1. Né? Vai acontecer, não vai, esse ano? Acho que sim. Existe a chance de acontecer, Regi. Existe a chance de acontecer. Mas ele precisa que tenham problemas os dois Red Bull, pelo menos, né? Alguma hora... O mais importante é vê-lo que ele está sorrindo, né? Então, quando você sorri, você joga muito mais para longe os problemas. Então, precisa ver. Ele sabe que o Stroll tá muito longe do ritmo dele. Então, é alguém que não incomoda. Ele sempre gostou de gente que não incomoda. Ele traça o dele, né? Então, com certeza, ele tem uma grandíssima chance de vitória esse ano, sim, Regi. Tentando recuperar uma pergunta aqui, mas não deu. Bom, o Alonso teve um fim de semana perfeito, né? Antes mesmo da grande corrida dele, ele teve a vitória do Gabriel Bortoleto, que é piloto da Alonso, piloto da empresa, como é que chama? Não é empresa, sim, mas uma academia, vai. É uma associação que ajuda os pilotos, né? Então,
Bortoleto, Ajuda assim, ganhando bem, né? nossa, você imagina, para o Brasil foi super interessante a vitória numa Fórmula 3 na frente de todo mundo da Fórmula 1. Então, uma vitória a ser celebrada. A gente não pode pular nenhum passo, mas tá de parabéns em ganhar. O nome fica marcado ali para a Fórmula 1 também. Então, foi gostoso poder assistir as corridas. Mas é notável, né, que a gente assiste a Fórmula 3, que a Band está mostrando tanto, que é tão legal ver Fórmula 3, ver Fórmula 2. A Fórmula 2, o cara já está mais preparado para a Fórmula 1, já tomou muita bronca, já ficou de castigo, já tomou pênalti de ir pro boxe, não sei o que a Fórmula 3 bate muito ainda. Você vê o quanto entra safety car. E a Fórmula 2 já bate muito menos. Esse pneu duro desse ano, que sabidamente é menos duro que o do ano passado, que é para se aproximar mais da performance do médio, esse pneu vai ser muito usado, porque mandou bem, ele foi legal. Inclusive, durante muito tempo, a melhor volta ficou com o Pérez e depois com o De Vries de pneu duro. Né? E você deixou claro que o pneu do meio, o médio, não era um pneu tão diferente do pneu duro, mas tinha uma deficiência de usura, né? De perder bastante performance durante o tempo. Deixa eu só falar, o Caio foi pódio também, vocês estão perguntando do Collet, e a equipe do Caio não é top de linha, e por isso chamaram ele para lá, para que ele pudesse ajudar a desenvolver. A gente espera que ele ganhe provas e que ele volte a ter chances de guiar o Fórmula 2, né? Eu gosto muito, muito, né, do talento do Caio. Ele que andou demais nos karts e foi um fenômeno no início da carreira. Então a gente espera que ele tenha a chance de voltar a estar mais para cima. Estou tendo muito por isso. O Enzo teve problemas durante o fim de semana inteiro, né? Na Fórmula 2 a equipe não estava legal. Depois o companheiro até fez um pódio, mas não parecia que eles estavam com um carro tão acertado assim. Então a gente vai ter que esperar para ver um pouquinho qual vai ser o rendimento melhor. Mas a gente sabe que com um carro ruim o ano passado ele fez grandes performances, e a gente espera que é o que vai acontecer esse ano também. Haja visto que é uma equipe melhor e que tem chances de ter uma melhora muito maior ainda. Bom, é isso aí. Começou o campeonato. Qual que é a gente falou alguma coisa de algum piloto a mais? Quem é o Roberto que o Gabriel homenageou? Alguém que morreu. Eu também confesso para você que não sei. Alguém perguntando aqui. Também não sei. Alguém meio chegado à família, provavelmente, eu vou saber. Tá? Eu não sei também, Regi. A Williams voltou. A Williams vai estar melhor, porque o James Wallace, que era o estrategista da equipe Mercedes, hoje é o chefe da Williams. Para quem não sabe, a Williams, eu não sei se é ainda, mas já foi bastante. Ele já tinha uma participação da equipe Williams, né? Ele tinha coisas ali. Quando eu estava saindo de lá, por isso que eu conheço o Toto, ele tinha participação, e ele era um cara de ter como é que chama? Ele era o chefe do Bottas na época. Ele que ajudou a sair. O Bottas saiu da GP3, que era a antiga Fórmula 3, para a Fórmula 1 direto. Então, é isso aí. Quem mais? Estou tentando chamar a Isa aqui, porque eu falei para ela entrar, porque ela tem sempre opiniões boas, eu vejo. Se bem que eu acerto muito mais nas apostas do que vocês, tá bom? Qualquer dia vocês me chamam lá que você vai ver. Eu aposto, eu ganho bem mais que vocês, tá? Pô,
Próxima aposta da GPTeca você vai fazer para mim, porque eu fui muito mal, fui lá para baixo. Acertei até, vai. É fácil acertar até o quinto e sexto, depois dali para baixo, aí e é aí que você ganha. Ó, Ah, Isa, Isa, agora você pode contar a verdade. Para quem que você pergunta quando você não sabe em quem vai apostar? Vai, pode falar. Não, tá, peraí, tá sem tá áudio. sem áudio, Isa. Aperta os botões aí. Não. Olha lá, tá vendo? Ó, ela. Ela Eu entra vou de novo. ver. Mas, o Regi, quem mais que a gente não falou? O De Vries ficou. Oi, deixa eu ver. Oi, E oi, agora? oi. Agora Oba, sim, agora. agora. Que prazer estar aqui com vocês. Mestre Reginaldo Leme, meu guru Rubinho Barrichello. Tô mal, tô fraca. Ai, ai, ai. Tô feliz de estar aqui com vocês. E o Rubinho falou, acho que não dava para ouvir, que a gente troca umas ideias antes das corridas. Essa corrida ele meio atrasou um pouquinho. É Ele nada, falou eu nem falei. depois que a da Verstappen. Eu não falei nada, eu fiquei quietinho, porque vocês não deram nenhuma chance. Eu fiquei bem quietinho, mas eu falei para você, eu teria acertado assim, o top 5 com algumas para frente e para trás. Eu colocaria o Alonso na largada um pouco mais para frente, mas só isso aí. Você falou que aquele toque dele lá, o Stroll no toque, tocando ele, foi o que fez a diferença, né? É, isso aí. Na minha opinião foi. Mas o que você achou, Isa? Você que fica ali olhando os monstros sagrados falando, né? O Felipe está muito, muito bem, que ele faz todas as análises muito bem feitas. O Regi estava muito pontual quando ele fala dos pneus, da volta, do quanto a Ferrari melhorou muito o pit stop e foi legal. E o Serginho tá voando, mas você ali, você tem uma visão de trás. Então, o que você viu da Fórmula 1 que faltou a gente falar no domingo, de repente? Sim, dá para aprender muito com eles ali, ficou prestando atenção. O Regi gosta quando eu fico olhando ali diretamente para eles. Vocês já falaram isso, mas eu fiquei impressionada com o quanto a Red Bull estava sobrando e a decepção, até estava vendo aqui na live que também já comentaram isso, não sei se vocês já falaram, sobre a McLaren. Eu não consigo entender o que deu errado. E uma coisa também que eu gostei, a gente pode começar sobre isso, o Alonso. Quando o Alonso sai da Alpine, eu não vi muita gente falando sobre isso, que a gente até esqueceu que ele saiu da Alpine e foi para Aston Martin. Eu fui uma das que achou loucura ele fazer isso. Ele sai da Alpine, que era uma equipe melhor que a Aston Martin no ano passado. Claro, a gente não sabia que a Aston Martin ia chegar voando esse ano e tinha muitas dúvidas sobre a equipe. Mas aí ele troca a equipe por querer correr mais tempo na Fórmula 1. A gente acha que ele já está, na teoria, velho para isso. E ele troca de equipe. A equipe está com um projeto ótimo, a gente não sabe o quanto vai virar isso e se vai ser real. E aí a gente esquece que ele apostou talvez tudo. Não sei se ele já tinha consciência disso. Acho que ele já tinha consciência que a Aston Martin ia voar esse ano? Não, ele porque assim, a gente tem que lembrar que toda casa nova apresenta ideias sensacionais. Cabe a você comprá-las ou não. Qualquer equipe vai falar, pode vir, porque nós contratamos esse cara que, ele fez uma asa dianteira que você não vai acreditar. E aí ele mostra, e com certeza o cara ele sai de lá lisonjeado, mas ele mesmo não tinha essa ideia de que seria tão bom. Com certeza. Regi, a aposta deu certo. Mas de qualquer forma, eu acho que ele apostou em tudo que mostraram para ele, né? No pacote técnico. Claro que não é uma questão de grana para o Alonso, um pacote técnico. E ele fez questão de ver a sede que a Aston Martin está construindo, que inaugura mês que vem, ou daqui a 2 meses. Ele falou assim, eu tenho certeza, eu não conheço o projeto, mas é o caso de entrar e falar assim, puxa, eu estou na McLaren, né, que a sede da McLaren, que aliás já foi vendida e agora é alugada por falta de grana, é um negócio maravilhoso, é um negócio futurista. E pensar que tem 20 anos já, né?
Então ele acreditou em tudo isso. É importante para o Alonso, uma experiência do Alonso, saber que ali tem dinheiro se precisar fazer alguma coisa que melhore o carro. Tudo, a gente sabe que o teto de gasto é um sério problema para todo mundo, mas a administração disso é super importante em cada equipe, e a Aston Martin parece ter um grupo lá que sabe administrar esse negócio também. Tudo isso é importante, tudo é muito importante. A Aston Martin também furou o teto de gasto do ano passado, não foi só a Red Bull, ela bem menos. Tá? Mas, então, com isso tudo, ela aprendeu, mas fez um carro, mas projetou um carro que está aí, né? Com certeza. Com certeza. O pessoal está perguntando aqui do Ricardo como é que ele deve estar vendo o carro ruim. Amigo, ele ganhou dinheiro para ficar em casa para ver o carro ruim. E tem muito meme, Rubinho, falando graças a Deus que eu saí dessa equipe. Então, mas assim, eu já guiei carro pior e carros melhores. Se o cara gosta, ele mesmo assim, ele sente falta, sabe? Então, não é tão verdade, não. Assim, se o cara gosta, a Fórmula 1 assim, uma coisa muito difícil porque você está muito exposto. Então, vamos supor, no meio da corrida, um engenheiro faz assim, ó, isso já vai para Netflix, isso já vai para não sei o quê, você fica exposto. Então, mas o cara que gosta, entendeu? É guiar carro bom para ganhar e ganhar carro ruim para desenvolver, para melhorá-lo, né? Então é isso. Legal, Outra gente. Coisa, só mais um comentáriozinho aqui, rápido, Regi. Manda Fazendo uma analogia com o futebol, teve um ano aí que o Corinthians no Paulistão era a quarta força, porque Palmeiras estava na frente, São Paulo estava na frente e o Santos estava na frente. E aí foi justamente o ano que o Corinthians foi campeão paulista. Até que ponto a Mercedes, que acho que está sendo a quarta força, principalmente nessa quarta corrida, pode surpreender a gente, pelo menos ter uma melhora, porque parece que eles quebraram o carro inteiro e agora não conseguem remontar? Então, eu acho que é tudo muito cedo para a gente bater um martelo. Tem muita coisa que pode acontecer. Tem sim o pessoal falando que eles começariam tudo de novo no projeto da Mercedes, mas foi esse projeto que eles, indo ali, você lembra, em Interlagos, era um carro que dominou. Então, com tudo aquilo que está acontecendo, eu ainda acho muito cedo. É um carro que anda na reta, um carro que tem 2 pilotos excepcionais e deve ainda dar o que falar. Aí você fala assim, mas tá com um cara que a Red Bull vai ganhar o tempo inteiro? A gente precisa esperar para ver outras pistas. Em Bahrein, se a gente voltar nas próximas 2 semanas lá, o Verstappen ganha os 2 fins de semana. Mas se a gente for para Mônaco e Monza, ainda eu não posso botar minha mão no fogo. Vamos ter que esperar. Eu espero na semana para dar minha opinião do voto. Eu vou divulgar aqui, eu vou divulgar. Tá bom. Bom, Isa, obrigado pela participação. Já tava prometendo isso há um bom tempo. Eu vejo que ela sempre está ali atrás, sempre, né, fazendo muita coisa, aparecendo. Vocês dão sempre muito valor a isso, mas foi muito legal ter você por aqui. Obrigada a vocês Seja bem-vinda, pelo convite. Às vezes eu participo lá com o Regido Bandeirado e com o Fred Sabino. Vocês me ajudam muito. Muito obrigada e eu aprendo sempre com vocês. Um beijo e obrigado por tudo. Seja bem-vinda. E para quem não sabe, a Isa também entende muito de futebol. E participa nos programas com o Neto e tudo mais. É fera, gosta de esportes. Valeu, Isa. Beijo, bem. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, valeu. Ô, Regi, então, Rubinho, acabou? Perguntaram também do Tsunoda. O Tsunoda andou bem, cara. Ele fez uma boa prova. E talvez ele tá se sentindo agora meio, né? Porque ele não apareceu muito com o Gasly o ano passado. Então, com certeza, tem aí uma chance boa dele andar bem mesmo. Mas o Tsunoda andou bem. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Hoje eu não tenho cachorro, mas eu tenho o Rubitinho aqui, ó. Deixou o Rubitinho aqui de prontidão, caso a gente precisasse falar alguma coisa. Olha aqui, todo mundo sabe aquela história de que isso é
não tem valor nenhum como previsão, mas desde 2016, quem vence a primeira corrida não sai campeão no final do ano. Claro que isso aí o Max vai triturar isso aí e falar para vocês, ó, acabou essa brincadeira, acabou essa escrita. Não, isso é uma coisa que eu vi você falando, mas do jeito que vai ali, a situação não é tão fácil. A Amanda perguntando do Bottas. A gente não falou do Bottas e o Bottas andou muito bem. Fez uma grande corrida para marcar os primeiros pontos. Ele mesmo se mostrou decepcionado com a classificação, então é um carrinho equilibrado, um carro que deve classificar e marcar uns pontinhos, mas vão ter um ano parecido com o do ano passado. Gente, o Sargent não veio da Fórmula E, tá? O Sargent fez Fórmula 2. Tá? Da Fórmula 2 ele veio para a Fórmula 1. Acho que quem perguntou está confundindo com o De Vries. O De Vries foi campeão da Fórmula E, mas já estava na Fórmula 1 ano passado como reserva. Tudo bem? Tá ótimo, Uma Regis. coisa mais? Não, estamos juntos. Você no começo estava falando, eu te dei uma cortada, mas queria agradecer ao pessoal da Vicar, o Grum, a Datena, por todo o carinho durante todo o ano de gravar. O Grum falou para mim hoje, olha, quando eu estava editando, chorei várias vezes. Você pode ver que, para quem for ver agora, aparentemente está no YouTube, é uma coisa dos 10 anos de Stock Car e tal, e você vê que é pouco tempo que você não vê meu olho vermelho, porque tudo que ele me trouxe são emoções e coisas assim. Então, ontem eu até postei um pouquinho disso. Então, para quem quiser, tá no YouTube. É muito, muito emocionante. E a Tatu tá aqui, ó. Quem tá perguntando, ela tá dando uma descascada, mas, ó, então aqui, ó, o Fê ficou bravo, que ele ficou um pouquinho mais para trás. Eu falei para ele que eu vou puxar mais ferro para isso aqui enrijecer e vir para cá. Mas, ó, é maravilhoso. E aqui, né, tá na escrita de baixo, o que eu fiz? Esse RB 50.111 nada mais é do que a minha pole position em Goiânia, no Oval. Aquele momento eu virei 50.111. Aquilo me deu uma coisa. Eu ainda tinha 49 anos, ia fazer, né, o 50, e aí ainda me marca 111. Então, muito, muito legal. Assim, nossa, foi sensacional poder eternizar esse momento aqui. Ali você pensou, essa corrida é minha, e foi de fato. Foi de fato. Bom, gente, sobre o que o Rubinho está falando, é uma série feita pela Vicar, são 11 capítulos de mais ou menos 2 minutos e meio. Vai ter, no total, 30 minutos, mostrando muita coisa do Rubinho. É melhor, recomendo a todo mundo que veja. Tá? É bem emocionante mesmo. Então é isso. E para quem perguntou, naquele dia da Porsche, né, o fim de semana era da Sprint, não era da Endurance. Eu só levei os meninos para andar, eu dei esse gostinho pro Fefo também sentir. Ele ainda está com o ombro meio dolorido, então não andou muito, mas andou direitinho. O Dudu, filho de uma mãe, sentou no carro e andou rápido. Não vou falar que ele andou mais rápido que eu, inclusive, mas ele andou muito bem, filha da mãe. Então, é sempre um prazer poder guiar. O Porsche é muito bem acertado, meu pai. Pergunta sobre Stock Car em BH, deixa eu explicar. Foi assinado um contrato, aliás, é o pai do Serginho Sete Câmara, o Sérgio Sete Câmara. Ele tem os direitos de fazer, por 5 anos, de fazer essa Stock Car em Belo Horizonte, e a ideia é fazer em torno do estádio do Mineirão, como tinha corridas em 1970. Tá? Não é certo ainda, mas o contrato está assinado, é dele a corrida por 5 anos, e ele acredita que faz a primeira no ano que vem. Tamo junto. E Vai assim, lá, tamo junto. Não sei se vai ficar pronto Brasília, não sei se a gente vai para Tarumã, mas olha, Brasil, vamos trabalhar junto. A gente tem traçados tão lindos, é tão maravilhoso, a gente preparou tantos pilotos, eu que pude treinar
em Brasília, pude treinar em Goiânia, pude treinar em Guaporé. Eu quero ver essas pistas de volta. Puxa vida, perdemos Curitiba, vamos fazer outra, vamos fazer alguma coisa. É importantíssimo. Eu acho que para a evolução, para a gente voltar a ter brasileiros na Fórmula 1, a gente precisa apoiar todo e qualquer canal. E as pistas, com certeza, são parte disso. Legal. É isso mesmo. Estamos juntos. Estou meio cansadão. O fim de semana foi cansativo. Em primeira mão, assim, amanhã eu estou indo lá para o sul, que tem um pessoal estudando uma área para um autódromo novo, esse assunto que você falou. Que legal. Na região de Gramado, olha que coisa, né? Com aquela capacidade hoteleira toda que tem lá. Enfim, é só um spoilerzinho, mas depois a gente fica logo que puder. Seu Rubão é um assíduo de Gramado, então com certeza vai querer ir. Legal, gente. Olha, muito obrigado a vocês. Obrigado, Rubinho. Tamo junto. Vamos mais uma. E vamos ver o que tem de novo aí na pista, a pista veloz de Jeddah, que eles mudaram algumas curvas. Não mudaram as curvas, eles mudaram. Tinha uns anteparos das curvas, separando o público, que prejudicava a visão dos pilotos. Mas as curvas são as mesmas, do mesmo jeito, e é bem, bem veloz. Então vamos lá. Para quem perguntou, andei em Jacarepaguá, sim, 1989 de Fórmula Ford. Foi um dos últimos anos até o circuito antigo mesmo, o de Fórmula 1 mesmo. Então tive a felicidade de andar em Interlagos Velho, que tinha 8 quilômetros, e Jacarepaguá. Então fui um dos últimos a ter esse prazer. É nóis. Tamo junto, Regi. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, Rubinho. Obrigado. Beijo, nosso. Guarda aí, atenção. YouTube, canal de YouTube Automotor, pro Reginaldo Leme. E tá aqui no Rubinho também gravado. Tá no Instagram. Valeu, gente. Tchau, tchau. Eu e do Rubitinho. Tchau, Rubitinho. Valeu.